Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o professor Rodolfo Rosa e hoje nós estamos aqui para fazer a revisão da disciplina Evolução do Pensamento Administrativo, que foi lecionado aí nesse primeiro semestre de 2018 na Faculdade Uniplan Polo Guaratinguetá. O objetivo aí deste vídeo é relembrar os pontos principais que nós discutimos nessa disciplina e auxiliar aí os alunos que vão fazer a nossa prova na próxima semana. Peço já de cara desculpas por algum barulho que vocês possam ouvir durante a gravação desse vídeo, porque esse vídeo vai ser gravado ao vivo. Então, nós não vamos ter edição durante este vídeo, ok? E lembrando também que é importantíssimo que o aluno, além da videoaula, releia a apostila, leia o conteúdo escrito. Que aí, a partir deste conteúdo escrito, você vai ter uma dimensão maior sobre essa disciplina. Aqui, até pelo tamanho aí do vídeo, nós não vamos conseguir visualizar todos os pontos, e sim relembrar os principais e relembrar as discussões feitas em sala de aula. Então vamos lá? Nós começamos aqui por um conceito trazido aí por Chiavenato, que é um conceito muito bem elaborado do que a gente entende sobre competência de um administrador ou de um colaborador. Vamos lá. A competência, ela se forma através de conhecimento, habilidade e atitude. Conhecimento seria o conhecimento teórico que os senhores estão tendo aí nas salas de aula da faculdade. Habilidade, algumas coisas que nós treinamos, como por exemplo, a atividade que nós fizemos prática da dobradura, que simulou aí a produção de uma empresa. Vídeo que você também pode encontrar neste canal, tá? E a atitude, A atitude talvez seja um processo mais interno, processo que vai de dentro de você para correr atrás aí dos seus objetivos. E quando você junta essas três potências, quando você junta conhecimento, habilidade e atitude, nós podemos entender que você é alguém competente. Nós podemos entender que essas três palavrinhas formam, então, o que a gente entende hoje por competência. E aí a gente vai chamar esse conceito de CHA, ou de CHA. Quando a gente começa a pensar aí sobre o processo administrativo, e o capítulo 1 da nossa apostila vai falar sobre o processo administrativo, nós vamos entender alguns conceitos que são importantes para um administrador. Essa é uma disciplina introdutória, essa é uma disciplina que vai ajudar aí a você pensar, a construir o perfil de um administrador. E essas frases, esses conceitos vão nos ajudar a entender alguns processos. Vamos lá. Administrar é resolver problemas. Fato, Nós entendemos aí que a administração, que o papel do administrador, do líder, ele é resolver problemas. E resolver da melhor maneira possível, resolver de uma forma barata, É resolver, ajudar essas empresas a resolverem aí as suas questões, a otimizar os trabalhos, a organizar o processo. Então, a função do administrador. Administrar é fazer as coisas por meio das pessoas. Não existe administrador sozinho. O administrador precisa aí dos seus colaboradores para desempenhar aí as suas funções. Então, o administrador não é ele quem faz. Ele faz através daquelas pessoas que ele organiza. Administrar é ser eficaz com a maior eficiência possível. Então é utilizar da melhor forma possível os recursos que me são disponíveis e atendê-los com o meu objetivo. Então atender o objetivo da melhor forma possível. Administrar é realizar o processo administrativo, que nós vamos ainda ver neste vídeo. Permite-nos concluir a grande riqueza conceitual que envolve os vários aspectos da administração. Então são alguns conceitos para a gente começar a pensar na administração. Lembrando que a administração, quando a gente vai aí para o capítulo 3, a gente vai lembrar e começar a pensar aí nas ideias trazidas por Taylor. Nós precisamos pensar que
como eram as empresas antes de 1900? Como eram as empresas antes de Taylor? Vamos entender esse processo aí. Qualquer pessoa pegada da rua era colocada para trabalhar. Temos que entender que estas empresas eram empresas extremamente sujas, eram empresas desorganizadas, onde se era de fato pego a pessoa a esmo na rua para ser colocada dentro da empresa para trabalhar, sem nenhum tipo de treinamento, organização ou orientação de nenhuma forma. Não existiam as leis trabalhistas, nós não temos nenhum tipo de segurança do trabalho, organização. As pessoas trabalhavam muitas horas para poder aí ter um salário mínimo para sua sobrevivência. Não existia segurança do trabalho, empresas sujas, escuras, e nós não tínhamos um processo de padronização de produtos. Ou seja, se você ia comprar, por exemplo, uma mesa para sua casa, você não iria conseguir encontrar 6 cadeiras iguais, porque não existia um processo produtivo padronizado. Todos os produtos eram feitos de forma artesanal, cada um sendo feito do tamanho e do jeito que o colaborador estava pensando ali naquele momento. Não existia uma padronização. E aí chega um cara chamado Frederick Taylor, em 1903, Ele era aí dos Estados Unidos, foi operário, o que ajudou ele aí a desenvolver a sua teoria. E por estudar engenharia, alcançou altos cargos nas empresas. E ele enfatizou a tarefa, ele pôs foco na tarefa. Taylor, a primeira coisa que Taylor vai nos ensinar é que quando nós temos um problema, nós precisamos observar esse problema. O Taylor, quando viu aí que essas empresas, ele viu um potencial nessas empresas que poderia produzir muito mais, ele parou e prestou atenção naqueles trabalhadores. Como que aqueles trabalhadores executavam o seu trabalho? E daí partiu a organização racional do trabalho, o estudo dos tempos e movimentos. Olha lá, estudo dos tempos e movimentos. É uma análise que Taylor vai fazer para ver quais são os principais pontos de gargalo, quais são as principais dificuldades que aqueles funcionários vão ter para executar o seu trabalho. E daí trouxe aí uma série de questões que nós vamos ver aí, ó. Estudo da fadiga humana. Ele entendia aí que os funcionários, eles eram, por essência, eles eram preguiçosos, que os funcionários eram indolentes, que não gostavam de trabalhar. Ele começou então a dividir o trabalho e especializar o operário. Olha lá, isso aí bem próximo da metodologia que nós usamos aí na dobradura, que nós vimos na sala de aula, que o vídeo também é disponível neste canal. Você vai enxergar que quando nós dividimos o trabalho, quando cada um faz uma parte deste trabalho, esse trabalho tende a ser executado muito mais rápido. Então é como se nós fôssemos construir uma cadeira. Se eu for construir a cadeira toda, se cada um dos operários vai construir uma cadeira toda, e nós vamos executar aí uma quantidade de tempo, X tempo. Taylor disse que se cada um dos trabalhadores fizesse uma parte desta cadeira, como por exemplo, um vai dobrar os ferros, outro vai pintar, outro vai colocar o estofado, outro vai parafusar e outro vai embalar. Dessa forma, a produção sai muito mais rápida. Nós temos um ganho muito grande aí de produção. E especializa o funcionário. Aquele funcionário fica expert naquela parte do trabalho. Ele passa a desenvolver técnicas de velocidade através aí da repetição daquele mesmo trabalho. Ele desenhou os cargos e tarefas, coisas que nós precisamos ver até hoje nas nossas empresas. Desenhar, dizer para quem vai fazer o quê, qual forma que nós vamos fazer. Incentivos salariais e prêmios de produção. Ou seja, o funcionário que fabricava mais, ele ganhava mais. Os funcionários da época acreditavam que se eles produzissem muito, possivelmente eles fossem até mandados embora, E Taylor vai trazer essa visão diferente para eles, Quanto mais você produzir,
mais você ganha, né? Ele passou a pagar os trabalhadores por peça produzida. E aí trouxe então o conceito, né, que o Taylor vai trazer sobre homo econômicos, que é um homem que trabalha exclusivamente por dinheiro. Ele acreditava que as pessoas trabalhavam exclusivamente por dinheiro. Essa é uma discussão que a gente faz em sala de aula, né? Será que nós trabalhamos exclusivamente por dinheiro? Será que você que está me assistindo trabalha exclusivamente por dinheiro? Essa é uma questão que nós vamos pensar e historicamente, ao decorrer aí até da nossa revisão, nós vamos ver que nós temos vários pensamentos em relação ao homem, né? Do porquê do trabalho do homem, para quê, qual o objetivo que o homem quer. Condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto e outras, né? Taylor foi melhorando algumas condições de trabalho, mas a gente deve pensar de uma coisa bastante simples quando a gente pensa nessas melhoras das condições de trabalho. Era uma mínima luz, um mínimo conforto, como ter algum lugar para sentar, talvez, algo bem simples. Padronização e métodos e máquinas, né? Olha lá, padronização dos métodos. O método, como o cara vai fazer aquele trabalho? De que forma que ele vai fazer? Qual parte que ele vai fazer primeiro? Ele vai dobrar primeiro? Ou primeiro ele vai pintar? Toda vez que era feito um produto, seja por qual funcionário fosse feito, deveria ser feito da mesma forma, com o mesmo método e com as mesmas máquinas, com os mesmos equipamentos. Então, se um usava um alicate de determinada marca, os outros também deveriam usar o mesmo tipo de alicate, se possível da mesma marca. Isso ia facilitar o processo de padronização destes produtos. E supervisão funcional. A supervisão funcional acontecia da forma que está aqui no slide. Olha lá, existia um supervisor para a produção que olhava vários operários. Um supervisor de manutenção que poderia também supervisionar vários funcionários. E um supervisor de qualidade que poderia aí também supervisionar vários funcionários. Nós vamos perceber que ao longo aí da história alguns desses conceitos foram mudando. Mas muito desses conceitos nós encontramos até hoje nas nossas empresas, né? Aí no capítulo 4 nós vamos ver a abordagem humanística da administração, teoria das relações humanas. Teoria das relações humanas foi pensada aí pelo Elton Mayo, que era um psicólogo. Repare que ele é o primeiro psicólogo, é a primeira pessoa que vai entrar na administração e olhar para as pessoas, entender as pessoas como algo importante de ser administrado e de ser entendido. Como nós vimos anteriormente, Taylor não era caráter aí da nossa revisão, mas as críticas em cima de Taylor foram principalmente de transformar o homem em máquina, né? De entender o homem como uma máquina. O Elton Mayo vai aí na contramão. Ele vai olhar aí para as pessoas, ele vai olhar aí como que essas pessoas se sentem, o que elas esperam da empresa e como fazer para elas produzirem mais. Então o enfoque dele é nas pessoas. Foque nas pessoas do Elton Mayo. Quando a gente vai falar aí sobre o Elton Mayo, nós vamos falar sobre a experiência de Hawthorne. O que é a experiência de Hawthorne? Hawthorne é uma empresa que fazia aí componentes eletrônicos. Era uma empresa aí com uma grande quantidade de funcionários, aonde ele conseguiu aí um espaço para realizar as suas experiências. Elton Mayo separou uma pequena equipe dessa quantidade grande aí de funcionários que havia naquela empresa, separou aí uma equipe numa sala separada e passou a fazer alguns testes para ver se aumentava ou diminuía a produção daquelas pessoas. Olha lá, esse estudo é um estudo bastante grande, que nós vamos ver aí, obviamente, de uma forma reduzida aí nessa revisão, né? A primeira fase foi o estudo da iluminação. O Elton Mayo, com aquelas pessoas, começou a observar se a quantidade de iluminação que eles tinham para trabalhar naquele momento, conforme aumentava a iluminação ou diminuía essa iluminação, se isso fazia impacto com os trabalhadores. E percebeu que sim, né?
Ele percebeu que à medida aí que a iluminação aumentava, que ficava mais claro o ambiente, esses trabalhadores eles tendiam a trabalhar mais. E a explicação que o Elton Maio vai nos trazer são duas explicações, né? A primeira é de um fator próprio biológico, que o nosso corpo entende que pouca iluminação é hora de dormir. E o segundo é um fator psicológico, que através da iluminação o ser humano se entende vigiado, né? Se entende visto, seja pelo empresário, pelo dono da empresa, ou seja pelo seu líder diretamente, ou pelos próprios colegas de trabalho. Então, conforme um lugar claro, aumenta a produção, aumenta a produtividade. Segunda fase, sala de montagem dos relés, né, as paradas. Elton Maio fez uma segunda experiência que deu certo. Ele fez aí algumas paradas durante o trabalho. Então, num turno aí de 8 horas, né, normalmente nós temos uma parada para horário de almoço de 1 hora, e ele fez mais uma parada entre essas 4 horas primeiras e 4 horas posteriores. A cada 2 horas ele fazia então 15 minutinhos de parada. E essa parada também contribuiu com a produtividade, aumentou a produtividade. Fase 3, o programa de entrevistas, organização informal. Além dessa separação que ele fez aí desses funcionários, nessa terceira fase, ele vai chamar vários dos funcionários, tanto que estavam separados quanto outros, para fazer aí algumas entrevistas. Ele começou a perceber aí através das entrevistas que os funcionários eles se organizavam informalmente. Essa organização informal, a gente vai entender, né, que é um grupo de pessoas que, além da liderança formal, nós vamos encontrar um grupo de pessoas que se organizam para estabelecer regras próprias dentro da empresa. Nesse exemplo, nós vamos entender que aqui a gente vai enxergar, a gente vai chegar aqui no líder informal, nós vamos perceber que o líder informal é alguém que pode também comandar os trabalhadores, através aí de uma série de fatores que ele vai colocar, e que os outros vão seguir aquelas indicações feitas pelo líder informal. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, através desse estudo, nós percebemos que o homem precisa ser aceito socialmente. Nós, seres humanos, precisamos ser aceitos pelo grupo. Muitas vezes o grupo vai nos impor algumas regras, vai nos impor algumas condições que, se nós não estabelecermos, se nós não aceitarmos, se nós não formos a favor, nós somos excluídos pelo grupo. E como que funciona essa exclusão, né? Elton Maio vai entender isso aí na quarta fase, na fase do delator. Ou seja, o delator, o cara que vai delatar esse processo, ou que vai levar alguma verdade daquele grupo que o grupo não gostaria que fosse colocada ao seu líder formal, ele pode ser excluído do grupo. É uma sanção social. Ou seja, né, o cara que ele delata o grupo, ele vai ser excluído. Né? Na hora do almoço, ele não vai almoçar com os demais. No churrasquinho que vai fazer no final de semana, ele não vai ser convidado. Ou seja, as pessoas não vão conversar com ele durante o trabalho, e isso vai causar para algumas pessoas uma condição quase que de difícil continuidade do trabalho. Então a gente percebeu que nós temos um líder informal dentro das empresas, e que quase todas as empresas têm líderes informais. E o líder informal ele pode trabalhar a favor ou contra a empresa. Ele pode trabalhar a favor do seu chefe formal, ou pode trabalhar contra o chefe formal. Ele vai organizar aquele grupo. Ele é alguém querido pelo grupo. O grupo gosta dele, entende ele como uma segurança dentro da empresa. Entende a palavra dele, os conselhos dele como algo bom.
Mas também entendem que se não seguirem, né, de uma maneira, claro que informal, que se não seguirem aquelas regras impostas por ele, eles podem ser excluídos do grupo. O grupo pode não gostar mais de mim se eu não atender aquelas exigências. Olha que coisa interessante. Né? Em decorrência disso, nós entendemos vários fatores sobre as pessoas dentro das empresas. Então entendemos aí a influência da motivação humana no trabalho. Olha lá, eu não trabalho mais por dinheiro, não somente por dinheiro. Dinheiro é importante sim, mas eu preciso também ser aceito por aquelas pessoas. Eu preciso me sentir parte daquela organização. E aí a gente vai ter a mudança do homo econômicos para o homo social, o homem social, o homem que precisa da aceitação social. Preocupação com as necessidades humanas básicas, né? Então, o Elton Maia vai falar então sobre iluminação, sobre paradas, né? Necessidades básicas. Muito bem, falando então das lideranças, nós vamos falar aí que nós temos 3 tipos de liderança: autocrática, democrática e liberal. Olha lá, a liderança autocrática é aquela liderança eu mando, você obedece. É aquele líder que não deixa a equipe participar da construção aí desses objetivos. Vamos lá para os conceitos. O líder fixa as diretrizes sem qualquer participação do grupo. O grupo não participa das diretrizes. O líder determina as providências para a execução das tarefas, na medida em que se torna necessária e de modo imprevisível para o grupo. O entendimento aí, o grupo não sabe o que esperar deste líder. O líder é dominador e é pessoal nos elogios e críticas ao trabalho de cada, né? É um líder eu mando, você obedece. O líder democrático, as diretrizes são debatidas e decididas pelo grupo. Olha lá que importante isso aí. O grupo vai debater sobre quais são as metas, vai debater os seus problemas. O líder vai escutar esse grupo e vai tomar a sua decisão através do que ele escutou, não seguindo obrigatoriamente o que o grupo determinou, o que o grupo entendeu como certo, né? Mas sempre ouvindo aquelas pessoas, né? A opinião de cada um daqueles trabalhadores é importante para a construção dessas diretrizes. Né? O grupo esboça as providências para atingir o alvo e pede conselhos ao líder. O líder é um conciliador. Né? Quando é um líder democrático, é alguém que consegue dar conselhos para a equipe. Né? O líder procura ser um membro normal do grupo. Né? Não existe aí eu sou melhor do que vocês. Né? Nós somos um grupo, eu apenas lidero esse grupo. O líder liberal. A liberdade total para as decisões grupais ou individuais. E mínima participação do líder. Olha lá, o líder liberal é aquele líder que deixa as decisões quase que totais na mão desses liderados, na mão dessa equipe. Né? Então a equipe ela quase que é uma autogestão. Né? Eles conseguem aí, eles mesmos entendem aí o que é melhor para a equipe e o líder pouco interfere nessas decisões. A participação do líder é limitada, apresentando apenas sugestões quando solicitado ao fazer. Né? O líder não avalia o grupo, nem controla os acontecimentos. Né? É quase aí um líder muito pouco participativo. Né? Então nós temos os 3 tipos aí de liderança. Através dessas lideranças, no próximo slide, nós vamos ver aí algumas necessidades estabelecidas aí após esse processo pelo chamado então Maslow, né, que vai trazer aí a pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades, é a pirâmide da motivação humana. Por que o homem o homem busca aí no trabalho, na sua vida, né? Em que parte aí dessa pirâmide ele está? Segundo Maslow, né, o homem ele não passa para o próximo degrau sem atingir os degraus mais baixos. Né? Então, para subir para o próximo degrau, ele tem que ter atingido o degrau existente.
E os degraus são esses, né? Fisiológica, né? O homem ele trabalha primeiro para atender as suas necessidades fisiológicas, né? Necessidades fisiológicas, comer, beber, ir ao banheiro, poder dormir, ter uma casa onde dormir, né? Então as necessidades básicas aí. Depois, necessidades de segurança, de se sentir seguro. Quando a gente pensa no âmbito empresarial, muitas vezes nós vamos enxergar aí o plano de saúde. Uma necessidade de segurança que as pessoas têm. Atende à necessidade de segurança. Ter um emprego onde eu sei que não vou ser mandado embora, pelo menos não com facilidade. Ter aí uma segurança que a empresa não vai quebrar. Ter uma segurança aí do meu emprego é importante aí para as necessidades de segurança. Trabalhar num lugar seguro também. Ter segurança para a minha família. Logo depois, então, nós vamos buscar a necessidade social, de ser aceito pelo grupo, como nós vimos aí que o Elton Maio estabeleceu. Ser aceito pelo grupo, que as pessoas daquela empresa gostem de mim e que eu goste daquelas pessoas, mesmo que minimamente. Me sentir parte daquela organização, necessidade social. Necessidade de estima, já vai bem lá em cima, vai bem além, fazer o que eu gosto de fazer, me sentir útil, estar preparado para fazer o que eu estou fazendo. Necessidade de estima já é algo já bem à frente aí do seu tempo, é bem à frente aí das suas necessidades. E autorrealização, que é o topo da pirâmide, que é alguém que já, muitas vezes até já se aposentou, é alguém que já chegou aí no topo, que já viveu o máximo do que queria e chegou aí na sua realização maior, que entendeu aí a sua vida profissional e chegou realmente no topo, ok? Em que parte da pirâmide você está? Faça esse entendimento. Que parte da pirâmide você acha que você está? Que degrau dessa pirâmide você se encontra no momento? Estratégia, conceito de estratégia. O que é estratégia? Estratégia é a maneira como a organização vai dispor dos seus recursos para se colocar em situação favorável em seu ambiente e atingir seus objetivos. Quando nós fazemos essa discussão, sempre lembro vocês do xadrez, ou você pode visualizar também em outros jogos. São algumas peças que você vai mover nesse jogo para chegar num objetivo final. Algumas peças que você vai mexer, buscando aí uma jogada lá na frente, visualizando 2, 3 ou 4 jogadas à frente para vencer o seu oponente. Aí o conceito de estratégia que é utilizado também nas empresas. E o planejamento estratégico. Planejamento estratégico, ele visa aí 2 pontos, olhar dentro e olhar fora das empresas. Então, olhar dentro dos muros daquela empresa. Eu vou olhar quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos dentro da empresa. Olhar aí cada uma do que o meu cliente enxerga como bom e como ruim. E olhar para fora da empresa, fora dos muros da empresa. Eu vou olhar o que está acontecendo no ambiente externo, o que está acontecendo na política, o que tem de oportunidade. A sociedade está mudando para quê? Isso vai interferir no meu produto? E para fazer aí essa análise, tanto de dentro quanto de fora, talvez aí para estabelecer esse planejamento estratégico, uma ferramenta muito interessante que nós vimos aí em sala de aula também, é a chamada análise SWOT. A análise SWOT, nós temos aí no próximo slide, a análise SWOT, ela vai se concentrar em fatores positivos e fatores negativos, que olham o ambiente interno e o ambiente externo. Essa ferramenta aí, ela é dividida em 4 quadros, que vai falar o quê? O que nós vamos escrever dentro desses quadros? O que a minha empresa tem de bom? Principalmente, o que o cliente valoriza na minha empresa? Esse ponto é importante eu saber para poder valorizar isso no meu marketing, para poder olhar com isso com carinho. São coisas que eu não posso mexer dentro da minha empresa. As fraquezas. O que eu tenho de fraco na minha empresa? O que eu tenho que pode ser melhorado? E principalmente, às vezes, dentro da minha estratégia, pode ser que a empresa, embora enxergue aí a fraqueza, não queira
por algum motivo, tem alguma parte aí da estratégia, seja custo, ou seja qualquer outro fator, não queira mexer. Mas precisa ser identificado e minimizado essas fraquezas. Esse é o ambiente interno da empresa. E o ambiente externo? Nós vamos olhar oportunidades. Aonde essa empresa ainda pode investir? Que parte do mercado que essa empresa não está atendendo e ela poderia ganhar, que ela poderia ir buscar, né? Que produtos novos que ela pode lançar, que mercados que ela pode, né, que ela pode obter. E ameaças, né? O que pode acontecer aí no ambiente externo que pode interferir na minha empresa? Será que existe um produto tecnológico que pode substituir o que a minha empresa faz, por exemplo? Será que existe um fator político que pode atrapalhar o desenvolvimento aí da minha empresa? Será que existe aí um fator social? A sociedade está mudando, a sociedade está criando novas características que vão aí trazer uma ameaça para a minha empresa? Essa aí é a análise SWOT, tá? Fofa também seria em português, ok? Vamos ver também a administração por objetivos. A chamada APO. A APO é uma teoria da administração que vai ter foco no resultado. Ela vai organizar a empresa toda para um olhar único, para um planejamento, para um objetivo único. E vai usar toda a sua força, todos os seus recursos para atingir esse objetivo, né? Ela vai descentralizar as decisões, né? Não é mais um cara só que toma decisão. Todos dentro da empresa vão tomar as decisões. E vai aumentar o engajamento dos colaboradores. Os colaboradores têm que fazer parte desse processo. Um objetivo para a APO, ele não é um objetivo tomado somente pelo líder, mas é um objetivo tomado por todos os trabalhadores da empresa, que tem metas comuns, né? É uma única meta. Perceba que todo objetivo deve ser tangibilizado, né? Mensurado por meio de indicadores de desempenho com o estabelecimento da respectiva meta. Quando a gente fala de meta, né, e aí tem alguns autores que vão trazer algo diferente daqui, vai chamar de meta SMART, por exemplo, né? O que é uma meta? Para que serve? Como que funciona? Será que qualquer frase a gente pode ser considerada meta? Pode ser considerada objetivo? Né? A meta, ela tem que ter data para começo de conversa, né? Nós vamos ter que ter uma data. Então eu quero ser a líder de vendas em 5 anos. Tem data. Tem que ser mensurável, né? Quanto que precisa ser? Não, a maior. Então se hoje na minha empresa aí eu atendo, por exemplo, 40% do market share, né? Então eu sei que 60% eu preciso atingir ou mais, né? Ou 30% eu preciso atingir da empresa. Mensurável, eu tenho que ter a capacidade de calcular essa meta. Ela tem que ser também atingível, né? Eu não posso impor uma meta aí para o meu trabalhador que seja uma meta que ele tenha certeza que não pode atingir, porque isso vai desmotivá-lo, né? Então são características importantes quando nós vamos estabelecer uma meta. E aí chegando então no ciclo PA, que causou aí algumas dúvidas aí nos nossos alunos, e aí eu vou explicar novamente. O ciclo PA, nós vamos enxergar de vários autores, vão falar sobre o ciclo PA de formas diferentes, né? Vão colocar outros quadrantes diferentes, mas que em essência acaba sendo um processo muito parecido. E é importante você entender esse processo. O processo ele começa por planejar. Então você vai planejar. E aí o professor sempre fala em sala de aula. Se eu não sei para onde estou indo, qualquer lugar serve. Eu preciso estabelecer metas para mim, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. Estabelecer metas, fazer planejamento, planejar. E aí, planejei, né? Fiz lá um papel com um monte de coisa escrita. É só isso? Né? Guardo o papel na gaveta e acabou? Claro que não. Nós vamos fazer esse planejamento acontecer através da organização. Organização é o ato de eu dizer quem que vai fazer o quê, né? Então eu estabelecer, olha, fulano vai fazer tal coisa, nós vamos contratar uma empresa para fazer a outra parte vai ser estabelecida de tal forma. Organizei o planejamento.
dirigir o planejamento através de liderança, comunicação, né? Organizar, incentivar aquelas pessoas a fazer. Por fim, controlar. Foi atingido? Está sendo atingido? Né? Colocar e estabelecer padrões durante esse processo para que eu consiga enxergar se esse planejamento está sendo alcançado. E se não está sendo alcançado, eu preciso fazer ação corretiva. Olha lá, o planejamento então, definindo aí mais detalhadamente. Planejamento, definição dos objetivos, elaboração dos planos, né, e tomada de decisão. Eu vou decidir para onde que a empresa quer ir. E é interessante a gente pensar que quando a gente faz planejamento, a gente diz não para muitas coisas, né? Eu, às vezes, para dizer sim para alguma coisa, eu digo não para várias outras. Isso é um desafio empresarial. Pois nós vamos ter, então, a organização. Em que consiste a organização? Divisão de trabalho e promover a coordenação. Divisão de trabalho, eu vou dividir. Olha, você vai fazer uma parte, aquele outro vai fazer outra parte, o outro vai fazer outra parte, e assim estabelecer. Nós temos ferramentas para estabelecer essa organização, né? Algumas nós estudamos na disciplina, vão entrar na nossa revisão. Mas é importante eu dividir esse trabalho e saber quem vai fazer qual parte, se é possível fazer, né? Promover aí a coordenação. Assim, a criação dos departamentos deixa claro que dentro da empresa quem faz o quê? Ou seja, quais são as responsabilidades de cada um. Consiste em estabelecer os sistemas e os subsistemas da atividade, ok? A direção e o controle. Desculpem os barulhos aí, mas nós estamos gravando ao vivo, ok? A direção e o controle, né? A direção, ela vai trazer em especial, né? A direção vai trazer em especial essas três palavrinhas. Comunicação. Como que funciona a comunicação, né, dentro da sua empresa? Você tem uma disciplina, né, que vai falar sobre isso, dentro aí do teu curso, mas a comunicação é importante a gente entender alguns fatores. Será que o que eu estou falando é o que o meu colaborador está entendendo? Né? Algumas questões importantes como essa. Será que está claro? Porque normalmente quem lidera às vezes enxerga algumas coisas como óbvias. Para mim pode ser óbvio, de repente para o meu funcionário, para o meu cliente não está sendo óbvio. Liderança, formas de liderança, né? Que tipo de liderança você quer estabelecer para o seu planejamento? É uma liderança autocrática, democrática, liberal, como nós vimos? Né? Perceba que nenhum estilo de liderança ele é considerado errado. Mas a gente entende que cada estilo de liderança é para um tipo de empresa. E cada uma vai estabelecer aí, através do seu objetivo, o que quer para a sua empresa. E motivação. Onde que seus funcionários estão? Estão motivados a atingir esse planejamento? Eles estão envolvidos com esse planejamento? Né? Então são aí algumas palavrinhas que nós vamos pensar quando falamos em direção. E o controle? Né? O controle vão passar aí por 4 passos para a gente fazer o controle e fechar esse ciclo PA. Estabelecimento dos padrões de controle. Né? Eu vou estabelecer um padrão. Olha, se em 5 anos eu quero dobrar as vendas da minha empresa, em 2 anos e meio eu tenho que ter atingido pelo menos 50%. Estabelecer um padrão, né? Vou estabelecer aí padrões intermediários para atingir o meu objetivo. Mensuração dos desempenhos, né? Eu preciso calcular o desempenho, né? Melhorou mesmo? Né? A gente tem como calcular? Melhorou? Como eu vou calcular essa melhora? Comparação do desempenho atual com o padrão, né? Então eu vou comparar se o desempenho que está acontecendo é o desempenho que eu atingi. Além disso, a gente ainda pode fazer outras comparações. Eu posso fazer comparação com os concorrentes, eu posso fazer comparação com o setor de atuação, eu posso fazer a comparação com o crescimento do país. E assim, né, a gente vai estabelecendo e conseguindo enxergar aonde que a nossa empresa está e como está acontecendo esse planejamento. E principalmente ação corretiva. Planejamento nunca é algo imutável, nunca é algo fechado que eu não posso alterar. Planejamento é sempre alguma coisa
que eu vou corrigindo aos poucos, vou vendo o que foi dando certo e melhorando, vou vendo o que foi dando errado e corrigindo, ok? Bom, pessoal, essa é a nossa disciplina aí de evolução do pensamento administrativo. Quero agradecer você que ficou aí, assistiu todo esse tempo aí de videoaula. Agradecer você também pela paciência que você teve aí durante este semestre e me colocar à disposição de você que tenha dúvidas. Pode deixar seu comentário aqui. Se gostou do vídeo, né, dá um curtir, né? Convido você também para se inscrever no canal, é um canal novo, nós estamos criando aí e juntos nós vamos criando aí conteúdos também que interessem para vocês, né? Mais uma vez, obrigado e fico à disposição de você, aluno. Grande abraço!